Continuamos a explorar aqui o Express e já vimos então nos vídeos anteriores como fazer para podermos responder com HTML inline, com HTML a partir de fecheiros, mas chegamos à conclusão de que, como é óbvio, vivemos numa era da web 2.0 em que o conteúdo das páginas web é dinâmico e, por conseguinte, o que é que isso significa na prática? Quando eu quero apresentar um determinado conteúdo web, eu tradicionalmente vou querer eventualmente colocar conteúdo dinâmico no seu interior, isto é, vou querer construir uma página web que vai conter dados que vão ser alterados de acordo com a circunstância. Por exemplo, podem ser dados que vêm de um banco de dados, enfim, muitas situações podem acontecer aqui para que o nosso services, por exemplo, não seja uma página simplesmente de HTML estático. E uma das formas de resolver isso tradicionalmente dentro do Node.js é utilizando um template engine. E aqui entramos sempre, obviamente, no ecossistema do Node.js, isto é, existem dezenas de soluções possíveis para tu poderes aplicar na tua aplicação Node para criar ou usares um template engine. Basicamente, um template engine, o que é? Eu vou fazer aqui um texto livre, basicamente. Imagina que tu tens uma página de HTML que tem esta estrutura básica. Vamos colocar aqui HTML. E vamos colocar aqui esta estrutura básica. E tens aqui, por exemplo, um div. E dentro deste div tens aqui um H4 e depois tens aqui um parágrafo. E aqui tu queres colocar o nome do cliente e aqui queres colocar o e-mail. Ora, se tu quiseres construir uma página em que vais apresentar os dados dos teus clientes todos, vais ter que replicar aqui várias vezes este div. Ora, tradicionalmente isto seria muito mais fácil se colocasses aqui uma espécie de um ciclo, isto é, qualquer coisa que te permitisse fazer o seguinte, isto é, colocavas aqui apenas um elemento destes, os outros ficavam aqui removidos, imagina que tu tens 10 clientes que são carregados aqui numa coleção com 10 clientes, ok? Vamos colocar aqui clientes bem escrito, e depois, ao fazeres este ciclo, por exemplo, ele vai percorrendo cada ciclo com um cliente e aqui ele iria colocar qualquer coisa do género, por exemplo, vamos colocar aqui o cliente.nome, aqui iríamos colocar o cliente.email, por exemplo, certo? E, portanto, este tipo de funcionalidades o HTML não tem por natureza. Mas, por exemplo, uma linguagem como PHP permite fazer isto. Ora, como é que nós vamos fazer isto aqui dentro? Bom, existem várias soluções, então. Neste caso, eu não vou gravar isto que aqui está. E se nós olharmos aqui para por exemplo, procurarmos dentro do NPM, nós vamos encontrar coisas conhecidas mais conhecidas, como é o caso do Pug. Embora o Pug tenha aqui uma forma de escrita de código template que não é propriamente muito objetiva para quem quer trabalhar com HTML. Depois existe aqui ainda outras opções, como é o caso do Dot. O Dot, neste caso, é, obviamente, um outro sistema de templating, ok? É um JavaScript templating, podemos lhe chamar assim, portanto, um template engine. O Dot tem também aqui a sua página, com toda a parte da documentação, como é que nós podemos fazer, etc. E existe aqui um que é o que nós vamos adotar aqui, poderíamos escolher, não quer dizer que este seja o melhor, é um que nós vamos aqui escolher. Repara que tem 12 milhões de downloads semanais, neste caso, relativamente à semana em que eu estou a fazer este vídeo, e é um Embedded JavaScript Templates, isto é, o EJS, permite-nos então, através de uma instalação muito simples, já estás habituado a ver isto aqui nesta playlist, o npm install EJS, e passamos a ter a possibilidade de utilizar aqui então este sistema para a criação de Template Engine, ou de páginas subordinadas a um Template Engine. Ele tem também uma homepage que não é esta que aqui está, esta é exatamente o mesmo link para o repositório, mas é esta que aqui está, ejs.co. E como podes observar aqui, tem aqui a parte da documentação, como é que nós devemos começar, obviamente com o npm install EJS, e depois como é que nós vamos passar a usar isto, que é isso que nós vamos ver aqui no decorrer deste vídeo. Vamos então começar aqui a partir um bocadinho de pedra, isto é, vamos começar a fazer a instalação ou adição, que é o melhor termo correto, do EJS dentro do nosso projeto de Node. Para isso, eu vou aqui deixar ficar este terminal a funcionar e vou criar aqui um outro, ok? Simplesmente para poder instalar aqui dentro o que eu quiser. Então vamos fazer aqui a colocação deste código, vamos aqui executar, ele vai fazer o download de todas as dependências necessárias, neste caso descarregou 16 packages, mais uma vez o que é que aconteceu? Ele foi colocar aqui tudo dentro do Node Modules, tu não tens que te preocupar com isto. Para além disso, aqui no package.json já colocou aqui o EJS como sendo o nosso template engine a funcionar. Repara que o package.json não faz uma distinção de que tipo de
módulo a este, isto é, para ele tudo são módulos, de uma forma genérica. Nenhum é específico para fazer uma coisa ou para fazer outra. Então eu vou agora fechar aqui o meu terminal, onde eu fiz a instalação do módulo, vou regressar aqui. Repara que ele diz aqui, tem aqui um erro, invalid argtype, ok, pacífico. Vamos verificar aqui novamente se ele gera novamente um erro. Aparentemente não gerou. Foi necessário então aqui pausar o nosso watch e reiniciá-lo. Tudo certo, tudo pacífico. Ora, bom, regressando aqui ao nosso sistema, o que é que nós vamos ter que dizer para utilizar aqui o EJS? Neste caso, tu poderias pensar, bom, bastará fazermos aqui um require e a partir daqui vamos começar a criar toda a lógica e toda aquela magia dentro do nosso sistema. No entanto, o Node tem aqui, e no caso específico do Express, tem uma propriedade chamada set que nos permite definir parâmetros da própria aplicação. Então aqui nós vamos registar o template engine, que também podes conhecer como View Engine. Enfim, podes encontrar várias informações sobre a mesma matéria. Estamos a falar das mesmas coisas, mas com nomes diferentes. Então nós vamos fazer aqui um app.set, isto é, vamos definir, e agora vamos definir aqui qual é o setting, isto é, qual é a propriedade. E a propriedade tem que ter exatamente este nome, View Engine. Okay? Não poderia ser mais claro do que isto, como é óbvio. E agora vamos colocar aqui View Engine, qual? O EJS. Ora, este set vai automaticamente depois procurar nos módulos a existência do módulo necessário para dar substância a esta definição que eu aqui criei. Isto é, vou utilizar dentro da minha aplicação um View Engine e esse View Engine dá pelo nome de EJS, que é o nome do módulo que eu acabei de adicionar. Outro aspecto que é importante definir aqui é que automaticamente com a definição do View Engine e com a definição do módulo que vai fazer o Template Engine, o sistema vai procurar dentro da pasta do nosso projeto onde é que as nossas views existem. E nós criamos aqui inicialmente esta pasta views e se deixarmos ficar assim é exatamente onde o sistema de forma automática vai procurar a existência das nossas views no formato EJS. Mas ainda assim é possível também nós definirmos uma pasta diferente. Imagina que o nosso views se chamava, por exemplo, visual, ok? Ora, nesta circunstância nós iríamos já ter problemas. Aqui não temos problemas nenhuns, mas com o EJS iríamos ter problemas. Então eu terei que fazer aqui app.set e alterar uma outra propriedade que se chama, ok, já adivinhaste, views. E aqui eu posso simplesmente colocar qual é a nova pasta. Iria colocar aqui simplesmente assim visual, ok? De qualquer das formas, uma vez que nós vamos usar aqui a nossa pasta views, o sistema vai, à partida, automaticamente encontrar, ou neste caso, procurar a existência dos ficheiros com as funcionalidades do EJS dentro desta pasta. Bom, o que vai acontecer agora é o seguinte, eu tenho aqui alguns ficheiros de HTML, mas os ficheiros com a tecnologia EJS terão que ser ficheiros que podem ser de HTML puro, mas com uma extensão EJS. Então eu vou criar aqui um novo ficheiro e vamos lhe chamar início. Ok? Início.EJS. E repara que o próprio VS Code consegue interpretar que se trata de um ficheiro conhecido, isto é, um ficheiro que contém uma linguagem específica. Aqui dentro eu vou poder adicionar HTML completamente puro. Não há qualquer problema. Vamos colocar aqui um H3, HTML, em modo EJS, ok? Bom, o que vai acontecer aqui, no entanto, é o seguinte, a forma como eu vou apresentar estes ficheiros aqui na minha app é ligeiramente diferente. Então eu vou criar aqui uma nova rota só para não estarmos aqui a substituir nada do que está. Vamos colocar aqui EJS e vou colocar aqui esta rota. E vamos chamar esta rota de teste-EJS. Aqui embaixo, o que eu vou fazer, em vez de utilizar o método redirect, ou neste caso o sendFile, uma vez que estou a utilizar um template engine, eu vou fazer uma renderização. Uma renderização significa que não vou trazer um conteúdo que já está previamente feito, vou sim pegar num conteúdo que vai ser primeiro analisado e só depois é que vai ser enviado como resposta. Então, neste caso, em vez de usar um res.sendFile, eu vou usar o res.render. E o res.render vai pedir-me, ok, qual é a view que tu queres enviar. E neste caso, eu nem sequer tenho que indicar qual é a extensão. Bastará para isso dizer que eu quero enviar o início. Ao colocar aqui o início, o que é que o sistema vai verificar?
o Express vai verificar, ok, eu tenho aqui um View Engine chamado EJS. E se eu estou a usar aqui o render, então eu vou procurar dentro da pasta das views, neste caso é esta que aqui está, um fecheiro que tenha o nome início. E é isso que eu vou renderizar como resposta aqui no meu sistema. Bom, como podes observar aqui neste momento, este fecheiro, apesar de ter uma extensão diferente, EJS, ele é, na prática, HTML puro. E podes colocar aqui somente HTML, mais nada. Nós iremos ver depois como é que podemos agregar aqui tags que são dinâmicas e que nos permitem injetar aqui informação que depois será renderizada com a informação que eu lhe passar. Bom, podemos agora testar aqui o nosso sistema para verificar se, colocando este endereço, teste-EJS, nós vamos parar aquela página do início. Neste caso aqui, vamos refrescar tudo isto e aqui vou colocar teste EJS. E repara, cá está, HTML em modo EJS. O que significa que, na prática, estamos em condições de utilizar dentro do nosso Express um View Engine, definido aqui nestas configurações, nos settings, e depois aqui usando então especificamente qual é o método render, indicando qual é o conteúdo que nós queremos renderizar. E este é o princípio básico para a utilização de um template engine que nós iremos explorar um pouco mais nos próximos vídeos desta playlist.